Olá, ótima tarde para você. Estamos começando De Bem com Você e hoje um assunto cada vez mais importante para nós. O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. Segundo o IBGE, a população idosa do país é composta por 29.374.000 pessoas, totalizando 14,3% da população total. A expectativa de vida em 2016 para ambos os sexos aumentou para 75,72 anos, sendo 79,31 anos para a mulher e 72,18 para os homens. O crescimento da população idosa que mencionei logo na abertura do programa representa uma grande conquista social e é resultado da melhoria das condições de vida nas últimas décadas. Avançamos nas políticas públicas, mas o envelhecimento da nossa população ainda revela grandes desigualdades sociais. Ainda hoje é comum vermos idosos responsáveis pelo sustento das famílias, já que a aposentadoria não é suficiente para bancar todas as contas da casa. E aí vem a pergunta: como fica a saúde física e mental dos idosos? Para nos auxiliar a responder a essa e outras perguntas, participam do programa a geriatra Bárbara Correia de Oliveira e a psicóloga e professora da PUC Minas, Sônia Couto. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Sônia. Então, eu vou fazer para você, Bárbara, a primeira pergunta, né? Como é que anda a saúde física dos nossos idosos e, aproveitando, quando a gente deve procurar um médico geriatra? Obrigada, Ana, pelo convite em estar aqui. É um prazer falar com você sobre o meu dia a dia, que é a geriatria, que é o envelhecimento populacional e de cuidar de saúde. Essa é a pergunta que eu acho que mais me fazem aqui num programa de entrevista, no consultório, quando a gente vai numa festa. Quando que eu tenho que procurar um geriatra? O que eu tenho que fazer para cuidar melhor da minha saúde? E eu respondo essa pergunta retornando a pergunta. Isso depende de como você quer envelhecer. Então, o geriatra é o profissional médico que vai gerenciar esse envelhecimento. Vai cuidar tanto dos aspectos preventivos, quando as doenças começam a vir, a serem mais frequentes, ele vai estar lá te direcionando para qual especialista você tem que ir, se esse remédio está adequado, fazendo o cuidado dessa saúde. Então, me procuram de 40, tem até paciente com 30 anos, até os mais idosos. Claro que no idoso frágil, já com múltiplas doenças, múltiplos remédios, vários especialistas. Tem paciente que chega no meu consultório que está com 10 especialistas, né? Então, assim, o cardiologista não conversa com o endócrino, que não sabe o que o ortopedista passou e o remédio de um interfere no outro. Então, assim, o gerenciamento desse cuidado é muito importante, é necessário um maestro nessa orquestra. Então, procurar um geriatra depende de como você quer envelhecer. Se você quiser envelhecer bem, com poucas doenças, eu acredito que você procure o geriatra mais cedo, na sua vida adulta, e esse profissional vai te acompanhando. Mas, assim, não tem uma idade definida, é 60, é 65. Então, eu acho que vai muito de como quer envelhecer e a gente vai fazer esse gerenciamento aí, né? A gente não trabalha sozinho. A gente precisa da psicologia e de um cuidado multidisciplinar, é extremamente importante na condução do paciente idoso, né? A esses profissionais não médicos que cuidam do envelhecimento, a gente chama de gerontólogos. Então, assim, tanto é que a nossa sociedade é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A gente não trabalha sozinho, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer esse cuidado. E é onde entra o seu trabalho como professora, né, Sônia? Você prepara os futuros psicólogos justamente para atuarem nesta área? Sim.
Boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite. Eu sou professora da PUC e eu trabalho com teorias da psicologia da idade adulta e da velhice, né? Então, no meu trabalho, eu estou preparando, né, estudando o que seria velhice dentro do ponto de vista mental, da saúde mental, e vendo também a maneira com que o psicólogo pode atender no consultório as várias formas de psicoterapia para o sujeito idoso. Apesar da gente saber que muitos dos idosos ainda têm um pouco de preconceito com relação à psicologia, né? Porque vem de uma época em que a psicologia não estava assim tão presente na vida deles, então às vezes eles vêm com algum preconceito, né? Mas um pouco diferente, né? Normalmente eles não perguntam quando que deve ir ao psicólogo, né? A pergunta, na maioria das vezes, quando procurar um psicólogo, né? Quando a pessoa tiver um sofrimento. Se há um sofrimento psíquico, se tem alguma coisa que está incomodando emocionalmente, se a pessoa não está bem com ela mesma, um profissional que pode ajudar é o psicólogo, né? E da mesma forma, com relação ao sujeito idoso, né? A pessoa idosa também tem dificuldades emocionais, né? Também tem dificuldades com relação a ela mesma, né? Então, é o momento de procurar uma terapia. Doutora Bárbara, e aí, vocês duas falam de uma coisa que me faz pensar. Você disse que o idoso chega no consultório já acompanhado por vários especialistas que não se comunicam, né? Esse idoso deve se perguntar, então, o que eu estou fazendo aqui? Mais um. O que ele vai fazer? Né? Eu acho que, guardadas as proporções, é mais ou menos o que você disse. Muitos me perguntam assim, você vai substituir todos aqueles que eu vou? Não é isso, assim, a gente vai gerenciar esse cuidado, mas o desconhecimento da especialidade é muito grande ainda dentro da nossa sociedade. Nós moramos aqui numa capital em que esse conhecimento é mais amplamente difundido, né? Vejo algumas pacientes que vêm do interior ou que não existe esse profissional na cidade em que eles moram ou nem sabe a função da geriatria dentro desse contexto aí de envelhecimento, né? A gente precisa pensar no idoso como indivíduo que tem que se manter autônomo, né? Ou assim, o objetivo é se manter autônomo ao longo da vida, por um tempo maior de anos. E eu acho que algumas cidades no interior, esse contexto social de apoio ele é maior do que numa capital. Então, às vezes, assim, não entende muito a figura do geriatra, do gerontólogo. Eu vou precisar de alguém para me ajudar, mas eu já tenho minha vizinha que está perto. Fulano lá da esquina, o farmacêutico me conhece, o doutor ali da esquina me conhece. Então, às vezes, essa rede de apoio que é necessária, ela é muito mais fortalecida, às vezes, num contexto menor do que numa capital. E aí, a difusão do que é geriatria, eu acho que é maior na capital do que no interior, devido à necessidade mesmo, né? Mas a gente precisa desse apoio de outras áreas, que não só a medicina, para fazer esse cuidado adequado do idoso, né? Com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e não só da área médica, mas também dos políticos, né? Pensando em política pública, de como que vai ser o envelhecimento, né? Da ponto de vista financeiro, das regras de aposentadoria, como é que a gente vai sustentar isso, né? Então, acho que é nesse contexto aí que a gente tem que trabalhar, focar e expandir o conhecimento. Sim, e diante de tudo isso que a doutora Bárbara trouxe, eu fico pensando na questão emocional, do ponto de vista, por exemplo, da depressão, né, gente? Porque aquela pessoa que foi independente a vida inteira, de repente, por conta da idade, ela começa a ver que não vai ser possível mais ser tão independente como ela era. Essa autonomia, né, que nós falamos, ela vai acabando ao longo do tempo, vai sendo reduzida.
Como que fica isso? Né? Como que eles processam isso? Eu gostaria de pegar um pouquinho antes Claro. do que ela falou. Né? Você colocou que o idoso chega lá no geriatra procurando, né, ou me indicaram. Né? Normalmente o idoso, quando vai para a terapia, ele vai, às vezes nem sabe o que ele está fazendo ali, quem é que ele está indo visitar. Né? É um médico. Né? E é levado normalmente pela família e muitas vezes por indicação dos médicos, né? Mas ele também não tem, né? Não sabe, né? Por que ele está ali. Né? Então, faz parte do trabalho começar a conversar sobre isso. O que é a psicologia, como que a psicologia ajuda, né? O que ele está fazendo ali e, principalmente, né, se ele quer estar ali. Então, tem um tempo aí para ele decidir, né? Todas as pessoas querem que ele vá, mas ele quer estar ali. Né? Já faz parte do trabalho, né? Que é a questão do desejo. Né? Tem o desejo dele, qual que é o desejo dele? Ele aprender até, né, a se ligar ao seu próprio desejo. Né? Mas a questão da depressão talvez seja assim, a questão mais significativa da vida do idoso. Né? E a gente tem de fazer uma certa distinção do que é depressão e o que é luto. Né? Com tantas perdas significativas que o idoso tem de pessoas, de situações, funções, né? Então ele tem que cuidar desse luto, né? Que tem um entristecimento aí no luto. Né? Mas não é o que a gente vai chamar de depressão. Né? Então, essa depressão é algo mais sério, né? Que muitas vezes precisa até de um apoio, né? Medicamentoso. Né? Já o luto não, é vivenciar essa tristeza e poder falar sobre a tristeza. Né? Então, esse falar é que vai ser lá junto ao psicólogo. Normalmente, a depressão ele não quer muito falar. Então, precisa até de melhorar um pouco para poder querer falar sobre a tristeza da perda. Né? E hoje o De Bem com Você está falando sobre a saúde do idoso. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo a geriatra Bárbara Corrêa de Oliveira e também a psicóloga e professora da PUC Minas, Sônia Couto. Bom, a Sônia terminou falando aí dessa questão do luto, né, da depressão, que é um quadro diferente, Bárbara. E eu gostaria que você falasse para a gente, então, dessa importância, né? A pessoa, às vezes, não quer ir. O profissional geriatra também, ele tem esse papel de escuta? Muito, eu acho que às vezes a gente fica naquela angústia, né? A gente médico fica naquela angústia de qual medicamento que eu tenho que prescrever, qual exame que eu tenho que pedir. E, na verdade, a gente tem que abrir um pouquinho o ouvido, né? Assim, eu trabalho no Hospital das Clínicas como preceptora da residência, então ensinar como a Sônia ensina para os alunos. Como fazer essa escuta ativa, às vezes escutar um pouquinho o paciente, que no final das contas ele quer um ouvido. E o ouvido inicial nunca vai ser, assim, nunca é uma palavra muito forte, mas assim, na maioria das vezes não é o psicólogo. Ele vai procurar um médico e esse médico vai o encaminhar, ou a família está forçando ele a procurar um psicólogo porque perdeu um ente querido, porque passou por uma mudança significativa e isso está causando sofrimento. E ele falou, não, vou no médico, depois eu vou para o psicólogo, né? Vou ver o que ele acha. Então, geralmente, é esse caminho mais frequente que a gente vê. E entender esse idoso, dar um tempinho da sua consulta, né? Não ficar tão focado na questão física, escutar o que ele está, de onde que vem o sofrimento. É muito importante. Às vezes a gente não consegue esse tempo hábil durante a consulta médica porque a gente tem que fazer uma série de outras atividades. E ele vai passar por várias fases durante a vida, né? Assim, é muito frequente a gente ver as mulheres sofrendo, né? Um pouco, não tão idosas, mas na hora que os filhos saem de casa, os filhos se tornam independentes. Então, a síndrome do ninho vazio, acho que é um dos primeiros lutos que esse indivíduo apresenta. Depois a transição aí da aposentadoria do trabalho, né, o aposentar. E aí, às vezes, vem com a perda de um cônjuge, de um ente querido, de um irmão. Então, na hora que eu vejo o outro, da minha idade,
com uma doença séria, começa aquele medo de eu adoecer, e aí é a perda de uma pessoa querida, e aí ele vai, como a Sônia bem explicou, passando por diversas perdas, são diversos lutos que ele vivencia, e diferenciar isso, esse entristecimento da depressão, a gente precisa muito da ajuda da psicologia, né? E a tendência mais fácil é medicar, toma um remédio. Eu às vezes brinco que, falo assim, se fosse fácil, a gente põe um remédio na caixa d'água, né? Um antidepressivo, estava todo mundo rindo e feliz e contente com a vida, e não é assim, né? A gente vai ter inúmeras dificuldades aí, e à medida que a gente envelhece, a gente vai ter mais perdas, não é só... Ouvindo você, né, falando sobre as mudanças, um conceito de saúde mental é exatamente o sujeito ser capaz de reagir aos desafios das mudanças, né? Então, a gente pode pensar que o próprio fato da pessoa envelhecer já é uma mudança. Então, todos nós temos lá, né? Todas as pessoas têm algumas características, códigos de vida que o colocam no lugar de adulto, né? E acontece, né? De repente, é que a pessoa se dá conta que envelheceu, né? Normalmente é o olhar do outro, né? O olhar do outro é que nos diz, né? Eu sou uma pessoa idosa. Né? E assumir essa mudança e saber lidar com essa mudança, todas as pessoas idosas vão ter de passar por isso, né? Ou seja, todas elas vão ter esse desafio para lidar com a saúde mental, né? Saber, né, como agir de acordo com aquilo que acredita, daquilo que sente e de acordo com o comportamento dela, né? São características aí, né, da saúde mental. Né? Sim, como entender e aceitar a velhice, exatamente. Né? E saber fazer aí com essa velhice, né? Que tipo de velho que eu vou ser, né? Como que eu quero ser enquanto velho, né? Porque a gente tem alguns códigos que a gente recebeu desde a infância, né? Ou seja, ninguém nasce com preconceito com relação à velhice. Esse preconceito é ensinado, as pessoas aprendem, carregam e, de repente, elas se veem, esse preconceito aí, essa ideia de que é ser velho, agora sou eu, né? Então, é sempre um choque. E como que como que você encontra as pessoas diante desse preconceito, seus pacientes, que eles se sentem, assim, vítimas desse preconceito? Sim, muito. Eu acho porque a gente vive numa sociedade que não está preparada para envelhecer, né? Assim, o envelhecimento no Brasil, você falou os dados no início da nossa conversa, né? Ele está sendo muito rápido. Então, a gente, em 10 anos, vai ter um percentual aí da população muito grande e idoso. Então, a gente não está acostumado a conviver com essas mudanças, com essas perdas, e aí a gente tem que aprender na marra, considerando a Europa, em que esse envelhecimento se deu de uma maneira mais lenta, mais gradual. Então, assim, as pessoas estavam acostumadas a vivenciar, conhecer algum familiar que foi envelhecendo, as dificuldades para a locomoção, as dificuldades, e às vezes, para acessar serviços médicos, medicamentos, isso aí foi aos poucos. Aqui vai ser muito rápido, com desigualdades sociais muito grandes, o que tem uma interferência imensa, porque eu preciso dessa rede de apoio para ajudar o idoso. Não tem como, a gente não está preparado nem instituições de longa permanência que vão ser necessárias. Assim, é um preconceito, algumas vezes, falar, mas naquela família que só tem 2 pessoas, né? E aí, esse idoso, o filho não mora na mesma cidade. Quem que vai cuidar desse idoso? Esse idoso não tem um filho, não tem um parente próximo, sim, né? Sim. Às vezes tem um vizinho, mas ele não pode ser o responsável legal. Às vezes esse vizinho age de má fé, ou uma pessoa com má índole, e aí vai pegar o dinheiro, por exemplo, desse idoso, que não é incomum. Então, a gente precisa dessa rede social aí, esse preconceito, ele tem que acabar. É muito fácil a gente falar, né? Mas a gente tem que começar a conversar e falar mais, assim, a gente só vai entender e conseguir resolver ou amenizar os problemas quando a gente debate, a gente discute, a gente divulga essa informação.
é muito diferente também do Oriente, né? No Oriente, as pessoas mais velhas, elas são valorizadas na sua sociedade. Então, envelhecer é uma coisa positiva, né? Aqui no Ocidente, envelhecer é uma coisa ainda negativa. E é muito difícil a gente pegar esses exemplos e transportar para a nossa realidade, porque em relação à questão geográfica, socioeconômica, completamente diferente. A gente não pode nem se espelhar e pegar certos exemplos de fora, né? Eu acho que a gente tem que adaptar esses exemplos de fora, de quem já passou, já construiu um lugar, né, digno para o idoso e tentar colocar aqui dentro da nossa realidade. Né? Então, acho que construir esse lugar do idoso, porque eu acho que o grande problema que nós vivemos é que o idoso não tem um espaço dentro da sociedade. Né? E a doutora Bárbara falou uma coisa muito importante das casas de longa permanência, né? E isso me faz lembrar que, erroneamente, muitas pessoas falam, não, eu vou ter filhos para eles cuidarem de mim quando eu estiver velho. E não é bem assim, né, gente? Porque muitas coisas podem acontecer aí no meio do caminho, os filhos podem não vir, ou se vierem, os filhos vão seguir seus caminhos, a síndrome do ninho vazio que a gente se referiu anteriormente, né? Como que também deve se lidar com essa decepção, né? Porque a pessoa, às vezes, ela deposita essas expectativas no outro. E aí ela está ficando idosa. Eu acho que eu vou, assim, se essa pessoa frequentasse, né, um psicólogo para entender, né, que a função, a gente não tem um laço de obrigação, né, mesmo que seja com o nosso filho, a gente vai dar afeto porque a gente em algum momento é responsável, né? A gente tem que dar nutrição, tem que dar o afeto, o amor, mas que ele vai bater asa, ele não é propriedade nossa, né? E aí vai muito dentro acho que a geração que está vindo aí tem isso um pouco mais nítido, mas na hora que essas relações eu acho que ficam mais assim, eu preciso vir uma obrigação, a gente vai ter problema para frente no envelhecimento. Eu acho que tem aí a questão, né, que a gente chama de projeção, né? Ou seja, eu quero que meu filho cuide de mim, né? Mas isso é o meu desejo, né? Qual que é o desejo dele, né? Então, acho que aí é que entra a questão que choca com a pessoa ter autonomia, né? De continuar, mesmo na velhice, tendo autonomia, né? E também a questão de saúde pública, né? Que seria essa criação de lugares em que a pessoa idosa, que já está num momento em que não tem mais autonomia e independência, porque isso a pessoa vai perdendo, né? Ela tenha esse apoio, né, social, a sociedade ser responsável também por esse sujeito. Né? É claro que a família é o que a gente gostaria, né? Mas também os adultos têm lá suas questões, né? Sim. Bom, a gente está vivendo ainda um tempo de pandemia, né? Esse é o primeiro programa, depois de muito tempo, que eu tenho dois entrevistados aqui, duas entrevistadas aqui, isso é muito bom. E aí, isso afastou as pessoas, infelizmente, isso afastou os idosos dos consultórios. Como é que foi isso em relação à vacina? Qual que é o seu dia a dia com os seus pacientes nesse tempo de pandemia? Foi muito complicado e continua ainda sendo, porque as demandas mudaram. Assim, inicialmente, a gente estava um medo muito grande, muitos de nós paramos de atender algum período, né? O idoso foi o mais atingido inicialmente pela Covid-19, né? A gente sabe que foi a faixa etária que mais morreu, né? E que as comorbidades, as doenças que existem, né? Hipertensão, diabetes, problemas renais, a gente sabe que esses indivíduos, eles são mais suscetíveis a ter casos graves de Covid. E aí foi necessário um isolamento para que se poupasse vidas. Então, a gente precisou de recomendar e continua recomendando diminuir as aglomerações, mas a gente já está numa situação em que a gente está começando a voltar a esse convívio social que é extremamente importante em qualquer faixa etária, né? A gente vê as crianças
que ficaram um tempão sem ir na escola, de como é que a gente vai ter repercussões aí sérias com relação a esse intervalo aí de 1 ano e meio sem aula, né? Na hora que a gente vê o adolescente também a gente percebe isso. E o adulto, né, mudar o home office aí, trabalhar de casa, não conversar com um amigo, não sentar no cafezinho e trocar uma ideia. Quantas coisas boas, produtivas surgem de uma conversa informal e que não existiu nesse período, né? E o idoso, principalmente, né? A gente conversou muito sobre essa rede de apoio. Como é que é uma rede de apoio para o paciente que está isolado, para o indivíduo que está lá sozinho na casa dele, né? Se ele não tiver uma família, quem que vai no supermercado para ele, quem que vai na farmácia para ele, quem que vai comprar os remédios? Se eu passar mal em casa, quem que eu chamo? Não pode ninguém entrar aqui, né? Eu tenho medo de cumprimentar. O quão gostoso é um abraço, um carinho. Então, isso tem repercussões seríssimas aí na saúde de todo mundo, mas dos idosos principalmente. Então, a gente está vendo muito no consultório, muito idoso com depressão, com ansiedade, né, com medo, com piora dos sintomas de demência. Então, aquele indivíduo que já estava quase ali, bem no limite para desenvolver um quadro de doença de Alzheimer, outro tipo de demência, foi a gotinha d'água naquele copo que já estava lá transbordando, que foi esse isolamento, e aí ele demenciou, né? Então começa a ficar mais esquecido, porque o contato social faz isso. Não estou lembrando de você. Aí você começa a conversar, resgata. Eu não tenho mais agora estímulo nenhum, eu só convivo eu sozinho, ou eu e minha esposa, né? Então isso daí prejudicou muito a saúde deles, a saúde psíquica principalmente. E eu penso que no caso dos idosos tem aí o agravante das redes sociais, da tecnologia, que eles não têm tanta facilidade, tanto acesso, né? Isso poderia ter ajudado mais essa população? Claro, acho que aquele idoso que tem alguém que o ajudou, né, a entrar em contato com outras pessoas pela rede social, né? Então o celular aí servindo como meio de comunicação, ele está melhor do que aquele que não tem esse acesso, né? E às vezes até nem quer ter, né? Que é algo que está fora da vida dele, da rotina dele, né? Mas um pouco diferente de você é que na psicologia nós passamos a atender, né, via Skype, né, todos esses parâmetros aí para poder atender a pessoa em casa, via, né, o atendimento online. O atendimento online, né? Então, para mim, por exemplo, que sempre achei, né, que isso não seria, não iria acontecer, que psicologia tem que ser a pessoa, né? De repente, tive que adotar, né, entrar no atendimento online. E eu acho que com isso muitos idosos que aceitaram, né, esse atendimento, né, tiveram um campo, né, uma área de escape. Porque a grande questão do idoso já é, naturalmente, o relacionamento, né? Normalmente, o que acontece na vida do idoso é que vai restringindo, né, as pessoas com quem ele convive, né? Seja porque se perdem, né? Perdem os colegas de trabalho, os amigos, né? Os parentes também, cada um vai ficando junto só na sua própria casa. E se antes já era um problema, com a epidemia, a pandemia piorou a situação, né? Então, eu acho que tem aí a questão que você trouxe, né? A demência ficou muito mais acelerada. Então, aquilo que poderia estar equilibrada, né, perdeu esse ponto de equilíbrio. Sim. Né? Doutora, em relação à vacina, né, que chegou primeiro para essa população, mas todos ansiosos nesse quadro, especialmente os idosos, que eram as principais vítimas no início da pandemia, como é que ficou a expectativa e depois, quando chegou a vacina, como é que foi a adesão? A adesão, acho que a primeira dose foi muito grande, né? Então, assim, é a minha tábua de salvação, né? Eu preciso dela e realmente a gente precisa dela, né? E com a série de fake news e todas as dificuldades que a gente passou e que passa no nosso país com relação a tudo que se fala sobre vacina, mais confuso esse idoso ficou,
né? Assim, tomo, não tomo, qual que eu tomo, essa faz mal, essa faz bem, essa vai dar mais problema, uma veio de um outro país. Então, assim, antes era um assunto técnico, agora com esse monte de informação, toda hora sendo divulgada na imprensa, na mídia, o que eu vou fazer? Passamos por essa fase, né? Assim, conseguimos conscientizar a maioria das pessoas a tomar a primeira dose. Agora a dificuldade é para manter essa adesão na segunda dose, porque uma dose eu estou protegido, meu colega, meu vizinho passou mal, meu vizinho teve dor, eu não vou voltar lá não, eu passei mal com a primeira, não quero tomar a segunda. E aí essa falta de informação, ou uma informação que chega inadequada, errada, né, está levando a muitos idosos não procurarem o posto para vacinar com a segunda dose. E a gente, uma doença que tem 2 anos aí de conhecimento, né? Então, todos nós estamos aprendendo aí no meio da turbulência. A gente viu que é necessário uma terceira dose. Então, assim, a gente ainda não tem adesão nem suficiente para a segunda, já vem a terceira. Qual vacina que eu vou tomar? É a mesma? É a Pfizer? É a AstraZeneca? É a Coronavac? Então, realmente é muita informação, até para quem é da área de saúde, né? Mas para o idoso eu acho que é ainda maior. Mas o recado que eu tenho para passar é que vacina salva vida. Né? Mesmo que alguns idosos venham a ter a Covid, mesmo após vacinar, se a gente for olhar as curvas, os gráficos, o nível de casos graves de internação, ele diminui com a presença da vacina. O idoso tem o que a gente chama de imunossenescência, o sistema imunológico dele vai perder um pouco a função. E aí a vacina é necessária, não só outras doses, alguma combinação de vacinas para que ele consiga a imunidade adequada, que vai ser menor do que quando ele é adulto. Então, essa terceira dose, essa dose de reforço, não tem nada de errado com as vacinas. Ela é necessária por causa da condição física daquela pessoa já, daquela faixa etária. A gente sabe que o sistema imunológico é diferente. À medida que a gente envelhece, a gente produz menos anticorpos e, então, não é só a vacina para Covid, né? Outras vacinas é necessário a gente fazer o reforço, né? Vacina de tétano, a gente tem que fazer reforço. Vacina de febre amarela, a gente tem que fazer reforço, tem que tomar mais de uma dose, né? Vacina de pneumonia, pneumo 23, a gente toma 2 doses, né? Uma quando a gente... 2 não, na verdade são 3. A gente vacina quando é criança, depois com 60 a gente vacina, 5 anos depois a gente tem que dar uma reforçada lá na memória imunológica para a gente continuar protegido, né? Então é necessário tomar e é isso que vai permitir esse convívio aqui de novo. E o que você percebeu? Não sei se você tem pacientes nessa faixa etária, você falou que houve um aumento, né? O que você percebeu? Assim, existia uma ansiedade por essa vacina? Todo mundo na expectativa? Sem dúvida, eu acho que não só os idosos, mas também os jovens, todos, né? É um alívio poder tomar a vacina. Agora a segunda dose, né? Quanto que vai ser o reforço, né? Então, isso é perceptível, né? Mas eu acho que a questão da pandemia para o idoso, se o idoso já necessariamente começa a se preocupar com a questão da morte, a pandemia veio enfatizar essa questão, né? Então, a morte está aí, eu tenho que dar um sentido para a morte, eu tenho que acreditar o que é que vai acontecer comigo, o que é isso, cada um tem que colocar a sua crença ali, né? Agora, a pandemia enfatizou essa questão, né? Então, a angústia frente à morte ficou muito mais perceptível, né? Passou a ser uma preocupação do idoso muito imediata, né? E com isso, como é que fica a relação familiar, né? Porque do outro lado também eu vi isso, né? Muitas pessoas mais jovens com medo de levarem a doença para as pessoas mais idosas. Isso causou uma angústia muito grande, de assim, poxa, e se eu levar a doença para minha casa? E se eu matar? E se eu contaminar a minha mãe, a minha avó, o meu pai?
isso mexeu muito, não só o medo da finitude, mas as relações ficaram muito abaladas, né? Então, para os idosos, eles ficaram muito isolados, né? Então, se ele já tinha dificuldade de procurar o relacionamento, eles ficaram muito isolados, né? Então, se ressentem muito, né? Foi um tempo que eles se ressentiram muito, né? De não poder abraçar o neto, né? De não poder brincar com o neto, porque as crianças eram as que mais transmitiam, né? E a questão da solidão, né? Então, no início da pandemia, as pessoas se fecharam mesmo em casa, né? Depois foi aos poucos, foram começando a sair. Mas nesse início aí foi um isolamento muito grande e com isso uma queda muito grande na qualidade de vida. A qualidade da vida emocional, né? Principalmente afetiva. Bom, gente, você estava me contando, antes da gente começar o programa, que com a morte do ator Tarcísio Meira houve um abalo entre os idosos, né? Como é que foi isso, doutora? Eu percebi isso muito no consultório, de que as pessoas questionam assim, como assim, né? Você me pediu, você médico, né? Me pediu para vacinar 1, 2 doses, eu não estou protegido, né? E é aquilo que a gente conversou, assim, a imunossenescência, ela existe, né? Principalmente para o idoso que tem muitas doenças, toma muitos remédios, né? Já tem problemas de saúde muito importantes. Então, eu percebi que no consultório, as pessoas, após a morte do Tarcísio Meira, é um indivíduo que divulgou que tomou a primeira dose, a segunda dose e faleceu, né? Como assim? Eu tomei 2 doses e eu não estou protegido, eu não estou imunizado, o que eu vou poder fazer? Agora não tem mais saída, né? Assim, até ele morreu com todo o recurso, né? E é o que a gente conversou, a gente precisa de lembrar que, por mais que a gente tome vacina, né, o sistema imunológico ele vai envelhecer e ele não é como o do adulto jovem, da criança. Então, ele tem uma produção menor. Por isso, é tão importante que o idoso, esse, tem que vacinar de todo jeito, né? Todas as pessoas têm que vacinar para diminuir a circulação do vírus, né? Mas como que cada vacina vai agir em cada corpo, a resposta é diferente, né? Tem pessoas que mesmo com todas as vacinas, eles não produzem anticorpos, isso não é só para Covid, né? Hoje a gente tem vacina para hepatite B. Hepatite B são 3 doses de vacina e tem pessoas que não fazem anticorpos, mesmo tomando as 3 doses, que de tempos em tempos tem que repetir. Da mesma forma, acontece com a vacina da Covid. Então, eu percebi que após a morte do Tarcísio Meira, acho que houve uma descrença um pouco no grau de proteção da vacina, mas depois eu acho que deu uma amenizada, né? O meu argumento era, olha, ele faleceu, mas a esposa dele, né, com idade bem parecida, não, né? A Glória Menezes está aí, né? E teve sintomas leves e deve ter ficado mais tempo no hospital, até muito pelo luto, né? Pela tristeza da perda de um companheiro da vida inteira, do que pelos sintomas aí da Covid. Então, é importante tomar a primeira, a segunda e a terceira dose, tá, gente? Até porque a gente tem que lembrar que, além de cada corpo reagir de uma maneira, existem as comorbidades que podem contribuir aí negativamente para esse quadro, né? Bastante, são doenças que são extremamente frequentes aí na população brasileira, né? Hipertensão, diabetes. Então, são doenças que a gente vê um contingente muito grande de pessoas, independente da idade. As pessoas com essas doenças, a gente sabe que elas têm chance de ter a forma mais grave, né? Então, acho que é importante salientar isso para a gente se proteger e ter um convívio, um contato social, né? O capital social é muito importante para o envelhecimento. E nós falamos aí de uma figura muito importante nesse processo do idoso, que é a família, os filhos, as pessoas mais próximas. Eu gostaria agora que a gente falasse um pouco a respeito de como, não existe fórmula, obviamente, mas como se preparar também para essa família que está envelhecendo, para esses pais, exercitar a paciência, né? Como que a gente também pode ajudar com que esse idoso passe por isso de uma forma mais fácil, mais amena?
Eu colocaria isso como uma palavra, atividade. Né? É algo que a maioria das famílias interpreta erradamente. Né? É a atividade que faz com que o velho tenha dignidade com a própria velhice, né? Veja a velhice com dignidade. Então, a maioria das vezes as famílias querem poupar o idoso, né? Não, já trabalhou muito durante a vida, não, agora é hora de descansar. E, na verdade, é exatamente o contrário, né? Ele precisa de ser ativo. Aquilo que ele dá conta de fazer, ele deve fazer. E a família tenta fazer o contrário, né? Poupá-lo, né? Mas é poupá-lo de quê? Dele viver, dele ter desejo, né? Dele buscar aquilo que ele quer fazer e se satisfazer, né? Então, eu acho que talvez para a família seja muito importante que tenha essa consciência de que aquilo que o velho consegue fazer, ele deve fazer. A gente faz isso com a criança, né? Mas que com o velho também, né? É claro que a família tem que entrar naquilo que ele não consegue, né? Mas enquanto ele consegue, a família deve permitir até ajudá-lo a resgatar algumas habilidades que ele estaria perdendo e criar novas habilidades. Né? Então, seria o apoio da família para que a pessoa idosa ela possa ter uma vida saudável, mentalmente saudável. Doutora, dentro disso que a professora Sônia falou, acontece daquela pessoa se aposentar, parar e adoecer justamente por essa falta de atividade? Muito, isso é muito frequente e também o que a Sônia bem exemplificou, que é essa super proteção aí do filho, da filha, né? Não, ele não consegue mais pegar um ônibus sozinho. Consegue, às vezes é só explicar, olha, se ele não tem nenhum prejuízo aí da memória, se ele está conseguindo fazer, pode ser que ele tenha um pouquinho mais de dificuldade em pegar, às vezes, um aplicativo e chamar um táxi, chamar um motorista, mas se você ensinar, ele vai ter condições de fazer, porque aí ele continua com essa sensação, né, assim, com a sensação de pertencimento e de autonomia, que é fundamental para que ele não entre numa tristeza, numa depressão. Olha, agora eu preciso até do meu filho para eu conseguir ir na esquina comprar uma comida que eu quero. Né? Como é que eu vou fazer? Então, eu não posso mais, eu não deixo de ser um indivíduo, né? Com os meus desejos próprios, com as minhas vontades. Então, é importante que a família esteja perto e que a sociedade apoie esse idoso para que ele continue a ter autonomia, né? Sim, eu não consigo subir uma escada, mas se tiver uma rampa, eu consigo ir no cinema. Mas a gente não tem rampa, né? Um hotel, a gente também, eu quero passear, mas nesse hotel não tem elevador, como é que eu faço? Eu deixo ir no hotel. Então, são essas adequações aí que nós precisamos de colocar no dia a dia para a gente conviver melhor com o idoso e dar para ele qualidade de vida. E parece que também a sociedade tem que entrar aí, né? O hotel tem que ter rampa para os idosos, né? Então, a sociedade tem que também participar disso. Olha, existem pessoas idosas agora, então nós temos que adequar as condições físicas do idoso, né? Sim, nosso tempo está quase acabando e eu queria que, em poucas palavras, cada uma de vocês deixasse aí alguma mensagem, algum conselho, aconselhamento aí para essa pessoa idosa. Vamos começar por você, doutora. Eu acho que o envelhecimento, ele é uma realidade para todos nós. Eu quero viver muito e viver bem, como quero que as pessoas, os meus pacientes também façam o mesmo. Então, para isso é necessário atividade física, é necessário bom humor, né? Paciência conosco, né? Assim, vão ter situações diferentes, inusitadas, que a gente vai precisar de muita imaginação, criatividade, leveza para levar, porque é isso que vai fazer diferença, isso que vai trazer qualidade de vida e isso que é importante no dia a dia. Viver triste, amargurado, com medo, não é legal. E eu tento praticar isso no meu dia a dia, ensinar para os meus filhos e levar para as pessoas mais velhas da minha família, dos meus pacientes e da sociedade. Na hora que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Tá certo.
Bom, acho que é importante lembrar que a velhice é uma etapa da vida. Da mesma forma que tem a infância, tem a adolescência, idade adulta, tem a velhice, né? Então, nós temos que aprender a lidar com a velhice, né? Em todas as etapas da vida, tem coisas boas, tem dificuldades, tem desafios. A velhice também tem. Tem coisas boas, tem dificuldades, tem desafios, né? Então, a terceira etapa da vida, né, a terceira idade, ela tem que ser vivida como uma fase da vida, né, com as suas próprias características. Né? Tá certo. Muito obrigada. Vocês foram excelentes, ótimas entrevistadas, excelente participação de vocês. Voltem sempre. Obrigada. E o programa de hoje está acabando. Eu agradeço muito a sua companhia e se você quiser sugerir algum tema para a gente, mande mensagem no nosso WhatsApp 31 996428473 e eu te vejo semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.